O primeiro alerta é que, de fato, eu não sou uma estudiosa do fascismo clássico, nem tampouco do fascismo, todas as suas vertentes, todas as suas tendências, e com um amplo domínio da bibliografia e da literatura sobre o assunto. Então, eu estou aqui apenas como alguém que vai conversar com vocês, abrir algumas janelas de discussão e preocupada com algumas categorias que possam nos ajudar a refletir sobre a realidade. Na verdade, eu quero muito parabenizar a iniciativa de Eduardo, porque eu acho que a direita está trabalhando muito bem com os seus aparelhos privados de hegemonia. E nós, apesar de termos uma concepção crítica, muitos são ativistas, outros são militantes, quadros de partido, quadros de movimento, mas a gente precisa fazer um esforço grande no sentido de replicar ações como esta para públicos diversos, no sentido de nos contrapormos ao que as instituições, os blogs, as organizações da direita estão fazendo. Elas estão fazendo palestras, elas estão publicando, eles estão dando cursos e com uma capilaridade enorme. Então, acho que uma lição que talvez a gente possa tirar desse curso e dessa iniciativa é a necessidade da gente replicar isso na base, numa linguagem acessível, fazendo a desconstrução dessa que eu chamo uma cultura regressiva da crise. E vou me explicar um pouco mais sobre isso, né? Eu acho, né, do meu ponto de vista, a gente, eu abordo a questão do conservadorismo com traços neofascistas, porque eu não entendo que a gente esteja vivendo um regime fascista, né, e acho que é importantíssimo que a gente distinga o fascismo histórico dos anos 20, dos anos 30, da herança conservadora com traços neofascistas que chega em todo o mundo pela ofensiva da extrema direita que se alia à direita tradicional em muitas questões e em muitas circunstâncias. Então, eu penso que a categoria conservadorismo e a categoria neofascismo, elas não podem ser banalizadas, nem entradas no senso comum como se fosse algo dado, algo explícito, algo devidamente já investigado e sistematizado. Vocês devem ter visto aqui a discussão do professor Armando Boito, a discussão que o professor Del Roio fez. Eu não assisti a de Badaró, mas conheço bem o livro dele, inclusive adoto a expressão neofascismo na trilha do que ele discute no livro sobre o governo Bolsonaro e as expressões do neofascismo. Então, eu entendo que esse movimento conservador, neoliberal, atrasado, anti-intelectual, preconceituoso, que a gente pode qualificar como neofascismo, ele não surgiu do nada. É um movimento de dimensões mundiais e que também atinge não só os Estados Unidos, como a Europa, a América Latina e alguns países árabes, por exemplo, como nós estamos assistindo, né? Alguns países como a Rússia. Então, é um movimento muito amplo,
com muitas vertentes e com muitas nuances que dizem respeito a cada formação histórica. Mas acho que é muito importante, como a gente está aqui numa aula, entender que esse movimento, que é uma resposta à crise do capital, e a crise do capital, entendida como um movimento que recorrente no âmbito do capitalismo, né, no âmbito das crises de acumulação, que podem ser de curta extensão, que pode ser de larga extensão, mas que nessa quadra histórica encontra um ponto limite, particularmente depois de 2008, com a quebra, com o grande problema que tivemos na esfera financeira, com uma desindustrialização, com uma nova divisão internacional do trabalho, e que na esfera política isso se revela como uma crise que Gramsci denominou e que eu assumo como uma crise orgânica. A crise orgânica, como o conservadorismo, como o neofascismo, é uma categoria fundamental para a gente, porque não se trata apenas de uma contratendência à queda da taxa de lucro, ou seja, de uma contratendência ao fato do capital industrial, por exemplo, estar vivendo uma certa crise e está sendo alavancada pela própria constituição do capital financeiro, mas também do capital agrário, do comercial, de todas as suas esferas. Mas essa crise ela tem uma natureza diferente. Eu penso que Gramsci é muito feliz na discussão da crise orgânica. A crise orgânica é uma categoria que está vinculada à chamada crise de hegemonia. A gente não vai fazer aqui um curso sobre Gramsci, mas é fundamental entender que hegemonia não é maioria. Hegemonia é a capacidade, a a particularidade de uma classe ser dominante do ponto de vista do arcabouço econômico, da infraestrutura material, e ser dirigente do ponto de vista político. Então, quando a gente está falando de hegemonia, a gente não está falando de uma tendência majoritária, porque às vezes no senso comum a gente diz, isso é hegemônico na esquerda. Não, na concepção gramsciana, a hegemonia é a hegemonia das classes dominantes. E essa hegemonia das classes dominantes, dentre outros elementos do arcabouço gramsciano, tem centralidade na categoria hegemonia, na categoria crise orgânica, na categoria consenso, na categoria coerção, para a gente entender essa totalidade que envolve não só aspectos materiais da economia, da contrarreforma, do neoliberalismo, mas envolve como algo imponderável a unidade entre a dinâmica da economia e a dinâmica da reprodução, ou seja, a categoria produção e reprodução social são as categorias mais abrangentes para a gente entender a dinâmica do capitalismo e apurar, através dessas categorias mais secundárias, que dizem respeito às relações de poder, a questão da hegemonia e da direção, do domínio e da crise desse processo. Gramsci vai dizer, e Demier traduz isso mais naqueles textos cheios de gozação que ele faz, que a crise orgânica pode ocorrer em duas dimensões, ou em duas situações. É evidente que Gramsci estava falando isso nos anos 30, nos anos 20,
E nós estamos falando isso nos anos 2000 do século XXI. Então, Gramsci nos deu armas, mas Gramsci não podia prever o que estaria acontecendo agora no século XXI. Mas ele teve a capacidade de dizer que a crise de hegemonia, em geral, ocorria porque a classe dirigente fracassou em um grande empreendimento político para o qual ou impôs pela força o consenso das grandes massas ou fracassou nessa investida. Ou, por outro lado, se as massas populares, proletárias, subalternas passaram subitamente da passividade política para uma certa atividade e apresentam reivindicações em seu conjunto desorganizado que pode vir a constituir uma espécie de revolução. Olha, nós não vamos aprofundar isso, mas para o que nos interessa, o que é que a gente pode falar de um grande empreendimento das classes que a classe dominante fracassou? No meu entendimento, trata-se do neoliberalismo. Porque qual é a promessa do neoliberalismo? É de que, com a redução dos gastos do Estado, com a privatização de setores e serviços públicos, o mercado trataria de equacionar e de corrigir o atendimento das necessidades. Então, isso fracassou. E o neoliberalismo chega com a força que chega, e aí temos que ter outra expertise, talvez até outro curso, pensando em como essa processualidade e como essa crise, enquanto essa desorganização temporária da direção dada pelas classes dominantes, como é que isso afeta a vida, afeta o cotidiano e, de uma certa maneira, traz. Veja o seguinte: a, a, a queda do muro das repúblicas soviéticas criou um vazio, né? Nós ficamos um tanto órfãos de uma experiência comunista. E isso gerou, dentre outras coisas, a expansão do modelo liberal através do chamado pensamento único. Nesse momento, e no caso brasileiro, nós não podemos esquecer 2013, nós não podemos esquecer os diversos movimentos grevistas, quer sejam vitoriosos nas suas conquistas ou não. Então, a primeira chamada que eu faria para vocês é o entendimento da crise orgânica, uma crise que afeta não só a economia, mas todas as esferas da vida social. E que nesse processo, a gente tem, de um lado, algum grande evento da burguesia afetado, e tem, por outro, também conflitos de classe. É uma espécie de fratura, fazendo aparecer contradições, aonde, de um lado, a gente vê um certo fracasso da classe dirigente, e eu não estou aqui para fazer essa discussão, mas eu penso que é nessa linha que a gente vai ter que entender as medidas de Trump com a questão das taxações, né? No sentido de criar uma desordem para haver uma reestruturação da dinâmica do capitalismo mundial num ambiente de crise. Então, vejam, o neoliberalismo foi a resposta dada pelo capital
as lutas do período glorioso do capitalismo, quando o sindicalismo, os partidos e a própria burguesia, no período pós-guerra, precisavam de uma negociação que o resultado maior foi o Estado Social. E foi a crítica a esse Estado Social, a essa intervenção social, a proteção do trabalho, que criou as condições para o surgimento do neoliberalismo. E foi nesse ambiente que eu construí a categoria de cultura da crise. Essa categoria, ela expressa a, a ação do capital, a ação dos prepostos do capital, a ação da classe dominante e dirigente, no sentido de obter o consenso ativo e passivo das classes subalternas na construção de um dado projeto de sociedade. Um exemplo muito claro para isso, por exemplo, quais foram as ideias que sustentaram a privatização? Água, telefone, serviços, previdência, de que o setor público não tem controle, é desorganizado, é corrupto e, por isso, não presta bem um serviço. E qual é a alternativa? A privatização, os negócios privados, a cultura do consumidor e não a cultura do cidadão. O cidadão, na sociedade burguesa, é sujeito de direitos. O consumidor, na sociedade burguesa, é a principal figura construída pelo capital. Então, essa cultura do consumidor nega a cultura dos direitos sociais e políticos, e é ela um dos elementos centrais da criação, por exemplo, de que as pessoas digam que é preferível ter um pobre plano de saúde e esperar na recepção da clínica um dia inteiro, ser mal atendido, ser negado um procedimento, do que ser atendido com as condições que a gente sabe, o SUS. Então, a luta pelo plano de saúde privado é a luta na esfera do consumidor. Você bota na justiça o plano de saúde para ter direito a ter aquele procedimento. E isso, de certa forma, está presente numa concepção individualista, numa concepção competitiva e que, de certa forma, esgota uma concepção de público, de coletivo e de direito. Bom, mas não é somente isso, né? Também significa que uma das características dessa crise orgânica da direita ela vem, incide na ofensiva da extrema-direita, nas conquistas civilizatórias. Elas são mediadas pela ação das classes do Estado e, principalmente, pela crise que toma conta da democracia burguesa. Queria chamar vocês aqui para dois elementos. Nós temos um conservadorismo de novo tipo, no meu entendimento. Esse novo tipo se expressa em diretrizes, pensamentos, ideias que são inerentes à concepção fascista, mas é mais do que isso. Porque, neste momento, ele usa também a tecnologia para atingir as massas. É algo completamente diferente da experiência do fascismo dos anos 20 e dos anos 30. Então, as fake news, os aparelhos privados de hegemonia, o ativismo, tudo isso revela um novo tipo de intervenção, de ofensividade, de atuação da direita. E, ao mesmo tempo, ela faz uma ressignificação
do modus operandi da democracia. Vejam que os golpes de Estado são de novo tipo. O autoritarismo sobre a forma liberal e democrática das eleições é de novo tipo. Não tenha dúvida que, nesse momento, o conservadorismo abraça a democracia burguesa, subsumindo-a a seus interesses. Né? Aos seus interesses, no sentido de legitimar os processos reacionários, conservadores e neofascistas. Todas as experiências passam por eleições. Inclusive, o Equador, ontem, né, perdeu para a esquerda. Então, nós estamos observando que alguns dos elementos centrais do ultraliberalismo se adequam, se ajustam a uma ofensiva autoritária, mas sancionada pelas eleições e pelo voto. Então, isso também não é algo que a gente tenha conhecido. Nós conhecíamos outras formas de autoritarismo, outras formas de arbítrio que vinham pelos golpes de Estado e não propriamente pelas eleições legislativas e executivas. Né? Vocês observem uma coisa que me chama muita atenção. Se, por exemplo, no Nordeste, nós sempre enfrentamos essa crise da democracia eleitoral à base do tradicional coronelismo, nós hoje temos um coronelismo de novo tempo, de novo tipo, feito pelas emendas parlamentares, cujo orçamento dos 5.400 municípios brasileiros hoje dependem das emendas parlamentares, com moedas de troca e com eleições. Então, dificilmente nós vamos poder romper com esse conservadorismo do Congresso, com esse conservadorismo do Senado, se nós não conseguirmos acabar com as emendas parlamentares, as emendas PIX, que dão uma concentração de poder, não tem controle social, não tem controle da aplicação do direito e se dão por fora dos projetos e das prioridades essenciais dos municípios. Se constrói muito mais praça e campo de futebol do que escola, do que centros de saúde e etc. e tal. Então, eu acho que é importante a gente dizer do peso que essa formação de culturas e sociabilidades que tem relação com argumentos morais, argumentos econômicos, na tentativa de construir consensos de classe legitimadores das ideias, da cultura da extrema-direita. Essa conjuntura, então, como eu já estava dizendo, é marcada por uma nova fase de dominação burguesa, cujo projeto social de caráter neofascista e liberal comporta uma direção estratégica para torná-la universal, pautando os modos de ser e viver em sociedade das classes subalternas. A gente pode observar, por exemplo, a questão do desemprego. Né? Eu sou de uma geração que as políticas de emprego e renda diziam respeito à qualificação da força de trabalho, à colocação de mão de obra e seguro-desemprego. Esses eram os pilares centrais das políticas de emprego e renda. Hoje, as políticas de emprego e renda perderam esse significado, porque
o enfrentamento do desemprego se faz com uma outra ideologia, que tem uma base material, que é o empreendedorismo, que é tratado não só como o empreendimento individual, mas principalmente tomando uma carona na maior crítica que a esquerda faz ao trabalho assalariado, que é o controle, que é o poder, que é a falta de liberdade, a escravidão do trabalho assalariado. Então, o empreendedorismo, ele trabalha com qual categoria? Com a liberdade de você não ter o patrão. Mas esse discurso de não ter o patrão, ele está carregado de historicidade, porque ele está carregado de um determinado projeto, que é administrar o desemprego a partir da construção de uma ideologia que não é que o capital fracassou e não tem emprego, não é que o Estado vai dar a, abono ai meu Deus, o abono do desemprego, que eu não me lembro mais do nome agora, mas principalmente que se você fracassa no empreendedorismo, o problema é seu, né? Então, é possível a gente identificar renovadas táticas promotoras de iniciativas consensuais ou coercitivas, amparadas pela emergência de novos tipos de conservadorismo e novos modos operando da democracia. Seus protagonistas são frações da classe dominante que pretendem dirigente na própria classe e junto às outras classes. Em outras palavras, pautando, instrumentalizando e socializando com os segmentos da pequena burguesia, os médio assalarizados, os setores pauperizados e precarizados, subsumidos às relações de exploração, dominação e opressão das classes proprietárias, né? Na particularidade brasileira do capitalismo tardio e periférico e dependente, esses traços da nossa formação social expõem ainda mais as suas dimensões de classe, que são atravessadas por relações sociais de raça, gênero, geração, sexo e etnia. Quer dizer, essa diversidade da composição das classes trabalhadoras. Quer dizer, eu penso, é importante a gente dizer que parece inconteste que essa ofensiva se espraia como ideologia e cultura anticivil relacionada aos mecanismos ofensivos e de resistência através dos quais as classes enfrentam a crise do capital, considerando suas posições e condições na dinâmica contraditória da sociedade. E por isso ela tem significado distintos para a burguesia e para os trabalhadores. Para a burguesia, esse movimento materializa-se na defesa moral e econômica da austeridade do Estado, expressos na centralidade do mercado, no apagamento dos controles sociais públicos, no ajuste fiscal e na formação de uma cultura em que a democracia burguesa, e isso também não é novidade, mas mais do que nunca instrumentaliza o ajuste à liberdade mercantil e dos mercados financeiros. Para as classes trabalhadoras e subalternas, as crises do capital, em face dos seus impactos no mundo do trabalho, antes de tudo, incidem nas suas condições materiais de vida. E notem, antes que tudo, elas incidem nas condições de vida, provocando ranhuras, provocando fissuras na cultura política que no Brasil, após o exaurimento da ditadura empresarial militar e com a Constituição de 88, comportava lutas e reivindicações sociais por condições de trabalho, salário, direitos políticos, sociais e civis
e demandas por serviços protetivos. Na atualidade, a fragmentação, por vezes, partidária, sindical e política organizativa dos trabalhadores e trabalhadoras, vê-se profundamente afetada. As diferenciações de pautas, de táticas e de estratégias, sejam elas resultantes da ofensiva capitalista no campo das medidas econômicas, por exemplo, empréstimos e endividamento das famílias. As famílias lutam pelo acesso a meios de vida. A resposta que tem sido dada pelo Estado é a liberação de empréstimo para trabalhadores assalariados e que incide no endividamento dessas famílias, né? Por outro lado, também elas se veem afetadas por ressignificações teórico-políticas de valores. Empregabilidade e empreendedorismo são valores que estão substituindo e que trabalham ideológica, moral, pessoalmente, com a ideia de que o empreendedorismo liberta, o trabalho assalariado mata. Não temos dúvida que o trabalho assalariado, nas condições vigentes, é um trabalho precário, superexplorado. Mas nós não podemos transformar a antítese da subsunção formal e real do trabalho assalariado no empreendedorismo. O empreendedorismo não é a antítese do trabalho assalariado. A antítese do trabalho assalariado é a emancipação. O empreendedorismo é uma outra forma de exploração, né, em que o valor da liberdade é trabalhado politicamente, né? Uma outra questão são os valores e princípios e modos de vida. Então, nós nos defrontamos com o individualismo, a competição, as violências e o peso, a centralidade da sobrevivência. Lukács tem um texto que eu acho da ontologia, está na ontologia, que ele diz que o principal trunfo fascista para formar nas massas a sua ideia é a manipulação da ontologia do cotidiano no contexto capitalista. Poderíamos, na trilha do que ele falou, pensar na despolitização dos modos de vida. Por exemplo, a naturalidade, não sei se a palavra é naturalidade, mas como o senso comum, pelo menos eu estou vendo isso na minha família, não sei se. E vejo na sala de aula com os alunos, todos dizendo: eu sei que eu não vou mais me aposentar. Então, forma-se, eu sei que eu não vou ter mais um emprego fixo. Eu sei que eu não vou conseguir mais ter um concurso para ter um trabalho estável. Então, a minha busca agora é por um projeto, é por uma ação pontual, é por concorrer com a licitação para poder encontrar um posto de trabalho. Então, esse cotidiano é manipulado para exercer uma influência motivadora que limite a vida, a estratégia de sobrevivência no cotidiano, né? Quando surge a luta da jornada 6x1, o que é que está subjacente a isso? A impossibilidade de qualquer condição de vida, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, de acesso ao esporte, porque a pessoa vive para trabalhar e nada mais, né? Então, se a gente especular sobre o cotidiano, observamos que essa cultura neofascista confronta-se diretamente com uma dimensão emancipatória, libertária e de lutas classistas e sociais.
ainda que a emancipação política não seja um degrau da emancipação humana. Mas sem emancipação política, sem direitos, sem a cidadania, sem o fortalecimento mínimo do poder do cidadão, dificilmente a gente vai poder vislumbrar um campo da emancipação humana. Assim, penso eu, né? E mais, e isso também atinge as lutas libertárias e o anticapitalistas, operando inflexões em todas as esferas da vida social. Então, essa questão diz respeito à redução da vida ao cotidiano de trabalho. É a simplificação do ser social. É a simplificação das possibilidades de uma vida rica, libertária e emancipada, porque a centralidade é a sobrevivência. Bom, no texto, e eu não vou ter condições de entrar nesse detalhe, mas existe alguns traços que estão presentes nessa dimensão neofascista do conservadorismo, né? Uma delas é a, a, a ofensividade contra qualquer perspectiva de esquerda, né? Seja com a ideia do marxismo cultural, seja de qualquer forma moralizando, né? Nesse sentido, recriam o anticomunismo, que sempre esteve presente no fascismo, e nas teorias conspirativas e práticas xenófobas. Notem que Judith Butler diz, uma feminista, né, que o principal foco, né, dos neofascistas é a questão das mulheres, né? Eles têm as ideologias de gênero. Eu não sei se vocês leram o texto de apoio que eu sugeri, né? E lá no texto de apoio eles mostram como, desde os anos 60 e os anos 70, o imperialismo norte-americano bateu firme e foram eles quem nominaram de ideologia de gênero, né? Uma outra questão que eu acho interessantíssima para falar desse conservadorismo de novo tipo é que essa extrema-direita apresenta-se como rebelde. Ela é rebelde sob um discurso de pseudos práticas antissistêmicas, com a centralidade do discurso anticorrupção e da nova política. Vocês devem lembrar todo o discurso que percorreu a campanha de Bolsonaro, que era fazer uma nova política, era uma nova política que seria antissistêmica, né? Então, essa política antissistêmica, esse elemento como se fosse rebelde, como se fosse inovador, como se fosse transformador, é um traço particular das estratégias da direita. Elas são rebeldes na forma e reacionária nos conteúdos. Vocês podem lembrar das motociatas. Ou mesmo quem sempre ocupou rua fomos nós da esquerda. Manifestação era coisa da esquerda. Ocupação de espaços, ocupação de universidades, ocupação de ministérios, isso era coisa nossa. E a direita inaugurou a ocupação dos quartéis. Então, notem, ela tem esse elemento, que é um elemento que tem capilaridade junto à juventude, né? Em resumo, a ofensiva incide em todas as esferas da vida, no combate moral e legal às lutas sociais, contra todas as formas de exploração, discriminação, opressão originária dos trabalhadores e trabalhadoras, especialmente as afetas a mulheres,
como a questão do aborto, né? Vocês viram que a primeira coisa que aconteceu recentemente nos Estados Unidos foi o retorno à proibição do aborto. A, o feminicídio com os jovens da periferia, as pautas étnico-raciais, sexistas, quer dizer, também, de certa forma, uma contraposição a todas as pautas libertárias, a todas as pautas, e quando muito, eles absorvem no limite da sua, do limite da sua ordem, né? A classe burguesa, nessa linha, se perpetua através de operações de hegemonia, seja de atividades e iniciativas de uma ampla rede de organizações culturais, movimentos políticos, instituições educacionais, meios mediáticos, as próprias redes sociais, que difundem e naturalizam capilarmente pela sociedade sua concepção de mundo, seus valores, constituindo-se como alicerces e trincheiras de dominação. Daí, né, a referência que eu fiz inicialmente para a importância dessas atividades formativas, né? Essas atividades formativas, essas atividades educativas. Até porque a ascensão dessas políticas, elas existem alguns pensadores, e eu concordo com isso, de certa forma, capilarizam, se apropriam da, dos indivíduos economicamente abandonados, ressentidos racialmente, ressentidos na sua condição de gênero, e depois de 3 décadas de neoliberalismo. Então, o que acontece é uma apropriação à direita, né, dessas insatisfações, cuja situação emblemática é as jornadas de junho de 2013, mas não se encerram nelas. Elas não se encerram nesse sentido. Então, a gente vai observar, a gente vai perceber o quanto essa ofensiva vem construindo cultura. Né? Eu quero aqui destacar a permeabilidade que esse conservadorismo reacionário tem junto às classes subalternas. Isso não é por acaso. Trata-se de um processo, como eu falei há pouco tempo, socialmente determinado, que não podemos deixar de historicizar. Quer dizer, em momentos de crise, o conservadorismo termina por ganhar fôlego e expressão entre as classes dominadas e no senso comum, pois concentra esforço no sentido de dar vazão ao ressentimento generalizado entre as fações menores da pequena burguesia, dos trabalhadores do lumpenproletariado, por meio da indicação abstrata de razões para a crise e as dificuldades práticas do cotidiano. Voltando àquela afirmação de Lukács, né? É uma verdadeira ontologia do cotidiano, em que é o existente, o imediato, o prático, o possível que está no horizonte. Na verdade, a grande ofensiva é a destruição de qualquer projeto de classe. Essa é que é a questão. As estratégias são as mais diversas. A nominação, que a gente chama de conservadorismo, de neofascismo, de ultraneoliberalismo, de crise da democracia burguesa, de fato, o que está em jogo é a construção de uma nova, de uma outra modalidade de enfrentamento da crise capitalista. Eu não sei se eles vão conseguir, e espero que não. Mas não tenham dúvidas que, pelo menos nesse momento exato em que a gente está conversando aqui,
houve uma antecipação por parte do império de um mecanismo de enfrentamento da crise capitalista. E eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas ainda bem que tem a China, né? Porque é o único país imperialista que está se confrontando com os Estados Unidos, mas nós não sabemos o desfecho. E isso é explicitamente, na prática, uma crise de hegemonia. Por quê? Porque os valores, os propósitos, toda a direção hegemônica do imperialismo, com a divisão internacional do trabalho, com a precarização do trabalho, com a financiarização do capital, produziu uma grande contradição, porque sem acumulação, o império perde o seu poder. Então, nós estamos diante de uma complexidade inaudita, uma grande complexidade. E tudo nesse momento, como sempre foi, vai depender da reação da sociedade americana, da reação da sociedade europeia, da reação da sociedade latino-americana. Eu estava conversando hoje que o Pietro, da Colômbia, vai assumir a cúpula da. Como é, Juliana? A cúpula da CELAC, acho que sim. E todas as esperanças estão que, como o Pietro tem se mostrado como um dos mais aguerridos presidentes à esquerda, que ele levante posições no sentido do enfrentamento da guerra comercial. Porque também não é à toa que essa guerra comercial foi muito boazinha com a América Latina, só taxando ela em 10%. Então, o que nós temos no horizonte é, de um lado, uma crise, a agudização das contradições do próprio capitalismo, de um lado, a insatisfação da classe trabalhadora de outro, a crise orgânica. Imagine o que é, depois de 30 anos de neoliberalismo, depois de 30 anos de globalização, você enfrentar o protecionismo do império, desorganizando toda a economia mundial. Isso fica a pergunta: como é que as classes vão reagir? Porque o capital está completamente desnorteado. Então, isso é especificamente de uma crise orgânica. Enquanto essa crise se processa, trata o capital de valorizar especificamente o presente, sem pretensões futuras, apenas fazendo com que os trabalhadores adaptem-se às condições existentes. A prioridade é garantir a sobrevivência, afastando os sujeitos de qualquer perspectiva mais ampla e significativa de ação e inserção política e social. A gente tem que perguntar por que é que a gente não consegue mobilizar a massa e levá-la para a rua. Né? As pesquisas dizem que a população brasileira não é a favor da anistia. Mas por que é que na manifestação do dia 30 estávamos nós, os mesmos que nos encontramos em todas as manifestações? Por quê? É o cotidiano que não tem possibilidade de você fazer política. Tem a tese de Erlênia Sobral sobre o movimento docente, ela já trabalhava com essa ideia, de que o volume de trabalho dos docentes tinha subtraído do cotidiano acadêmico a dimensão do ativismo e da militância política.
né? Ir para uma manifestação significa pagar transporte, significa comprar água mineral na rua, significa enfrentar um ônibus para voltar, enfim, não tenho resposta, mas deixo aqui com vocês a discussão, né? Na verdade, o que está em jogo é a, a subjetividade da classe trabalhadora a ter-se a sua sobrevivência, ajustando objetiva e subjetivamente aos imperativos da ordem capitalista. É no sentido de tornar subjetiva a objetividade dessa ordem burguesa. Ou seja, para que a gente pense, para que a população, para que os segmentos subalternos pensem parametrados pela consciência de consumidor e de empreendedor, de que a desigualdade é genética, de que os interesses do capital estão aquém da nossa capacidade de lucrar. Por isso, elas desdenham, as classes dominantes desdenham da organização das classes trabalhadoras, embora a precarização da vida tenha limites, né? A gente não sabe o que é que pode acontecer. Então, é nesse sentido, e assim para finalizar, que eu retomo a ideia de cultura da crise, porque entendo que a formação de cultura, como parte da construção da sociabilidade, é mais abrangente do que ela incorpora as ideologias, mas ela é mais abrangente, porque não existe ideologia, não existe cultura, nem sociabilidade que não tenha uma base material objetiva. Então, as condições objetivas, as condições de trabalho, as condições de vida e essa ofensiva da direita, através dos seus aparelhos privados de hegemonia, e aí temos que colocar também as igrejas, né? Eu não sei se vocês têm paciência, porque às vezes eu não tenho nem paciência, para assistir a TV aberta da Record e da Band, né? Que é uma coisa espantosa. Ou assistir o Domingão do Hulk, que faz com que cada trabalhador deposite na sorte a possibilidade de ter melhores condições de vida. As frentes de batalha nossa são muito grandes. E penso eu que experiências como essa nos tiram do aquário que pode virar a universidade brasileira. Ou a universidade brasileira, os pesquisadores, os doutorandos, os mestrandos, nós professores, embora tenhamos uma militância intelectual, mas se essa militância intelectual não conseguir ter capilaridade na formação pedagógica, na formação política, dificilmente nós vamos ter condições de enfrentar a luta por essa resistência à ofensiva da direita. Porque não se trata de uma questão brasileira, se trata de uma questão internacional. Eu penso, e não quero ser pessimista, que a gente pode entender esse momento como um momento de transição. Por quê? O velho não morreu, mas o novo também não nasceu. Nós estamos assustadíssimos com tudo o que está acontecendo, mas a gente não pode dizer que houve uma transição para uma nova ajuste capitalista, novas estratégias de acumulação. Nós estamos no trânsito. O velho não morreu e o novo não nasceu. Ele transita entre o espólio de um dado modo de ser e viver, da herança fordista keynesiana, do ethos da integração pelo trabalho, do Estado social, que devem ser particularizados na periferia capitalista, porque nós nunca tivemos nem pleno emprego, nem Estado social,
nem vivemos o Fordismo plenamente. E a peleja, a luta para parir o novo que está encapsulado pelas novas determinações da acumulação, da supercapitalização dos serviços, da financiarização do fundo público, da mercantilização da esfera pública, da uberização do trabalho, das expropriações de toda a ordem, inclusive a expropriação do tempo de vida. Né? Para mim, a jornada 6 a 1 ela é emblemática. É o tempo de vida que está se exaurindo pelo sofrimento do trabalho, tendo como único horizonte o cotidiano reiterado, cotidiano reprodutivo, restrito simplesmente às condições de sobrevivência. É uma pauperização, é uma simplificação, é uma desideologização do cotidiano, que afeta o trabalho, os trabalhadores, a divisão do trabalho, numa avassaladora criação de meios e estratégias de dominação que tem um único objetivo: a destruir as resistências, subsumir os projetos de classes antagônicas a uma universalização do projeto da burguesia. Esse é o grande desafio.